Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia para você que começa mais uma semana comigo. Hoje é segunda-feira e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 18 de outubro morre o poeta fluminense Cassimiro de Abreu. 18 de outubro é a data de nascimento do ator e comediante mineiro Grande Otelo. E é também nessa ocasião, 18 de outubro, em que se comemora o Dia Mundial da Menopausa, comemoração internacional que tem sido promovida pela Sociedade Internacional da Menopausa com apoio da OMS, de várias ONGs do Brasil e do mundo. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, restabeleceu a exigência do chamado passaporte da vacina contra a Covid na cidade de Macaé, na região norte fluminense. A decisão atende a pedido do município. Com isso, volta a valer o decreto que exige a apresentação do comprovante de vacinação para o acesso e permanência em estabelecimentos. A medida havia sido suspensa por decisão de desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio, a pedido do deputado estadual Márcio Alberto, do PSL. O parlamentar alegou que a exigência do passaporte viola direitos fundamentais e que a adoção do documento poderia provocar danos de difícil reparação aos estabelecimentos comerciais e aos munícipes. O ministro do STF suspendeu a liminar sem entrar no mérito do pedido. Fux afirmou que a restrição imposta pelo decreto municipal é medida de combate à pandemia prevista em lei. Segundo ele, o prefeito de Macaé, nos limites da competência dele, estabeleceu medidas de caráter temporário e excepcional para conter a disseminação do vírus e garantir o funcionamento dos serviços de saúde. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. O governo da Bahia multiplicou por 4 a gratificação dada por cada arma retirada de circulação pelas polícias civil e militar. A medida, segundo o governador Rui Costa, é para valorizar a produtividade policial no enfrentamento à criminalidade. Um decreto publicado neste sábado aumentou o prêmio no caso de arma de uso permitido, que passou de R$ 300 para R$ 1.200. Já as armas de fogo de uso restrito passaram de um prêmio de R$ 600 para R$ 2.400. E caso o policial apreenda uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas, vai ganhar uma gratificação de R$ 6.000 em vez dos R$ 1.500 que eram pagos até então. Caso a apreensão seja feita por uma equipe, o valor será distribuído igualmente entre os membros da operação. No ano passado, o Brasil registrou uma queda de 1,9% no número de armas de fogo apreendidas pelas polícias militar, civil e rodoviária federal, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mais de 111 mil armas foram retiradas de circulação em todo o país. Já no estado da Bahia, a redução nas apreensões foi de 12% de 2019 para 2020. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon.
Mais 1.300.000 doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 chegaram ao Brasil na manhã deste domingo. Os imunizantes chegaram de avião no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Essa remessa é a última das que estavam previstas para trazer ao país 10 milhões de doses da vacina da Pfizer na última semana. A compra dessas vacinas faz parte do segundo contrato entre o governo federal e a farmacêutica dos Estados Unidos, que prevê a entrega de mais de 100 milhões de doses até o fim deste ano. Cerca de 250 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. 151 milhões e meio de pessoas tomaram pelo menos a primeira dose e 102 milhões de brasileiros já estão totalmente imunizados com a segunda dose ou com a dose única. Além disso, 330 mil pessoas com mais de 60 anos, imunossuprimidas ou profissionais de saúde já receberam a dose de reforço contra o novo coronavírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. O dia D da campanha de multivacinação do Ministério da Saúde para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade foi realizado neste sábado em todo o país. Em um postinho no centro de Brasília, não havia filas para vacinação. O administrador Gustavo Condeixa aproveitou para levar a filha Rebeca, de 9 anos, para atualizar a caderneta. Por conta da campanha do Covid, eu só consegui achar vacina para o Covid, para ela estava desabastecida. Então, quando eu fiquei sabendo da campanha, eu gostei porque eu entendi que seria a chance de regularizar realmente. E eu posso fazer uma pergunta para ela? Pode, claro. Doeu a vacina? Como é que foi? Doeu um pouco, mas aí eu fiquei mais calma porque foi melhor do que tirar sangue, que demora mais. Algumas famílias foram conferir se a vacinação estava em dia, como no caso da auxiliar de serviços gerais, Josilene Rodrigues. Eu vim mesmo só para saber se tinha alguma outra vacina, fora as deles que eles já tinham tomado, mas já tomaram da gripe, estão todas atualizadas. Lucas, o que você achou de não ter tomado a vacina hoje? Muito bom, porque morro de medo de agulha. A campanha vai até o dia 29 de outubro e visa aumentar a cobertura vacinal no país, que tem caído desde 2015, quadro que se agravou durante a pandemia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou de um evento do Dia D em São Luís, no Maranhão, e reforçou a necessidade de ampliar a cobertura vacinal. Nós temos que ampliar a cobertura vacinal em relação a doenças como sarampo, poliomielite, coqueluche e etc. Um cardápio muito grande de vacinas. A campanha nacional de multivacinação disponibiliza ao todo 18 tipos de imunizantes e, além dos que o ministro citou, tem também as vacinas contra as hepatites, cachumba, difteria, tétano, meningite, febre amarela e a do HPV, aplicada nas adolescentes de até 14 anos e que previne o câncer no colo do útero. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Quem perdeu o dia D da campanha nacional de multivacinação deve ficar atento. O prazo para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 14 anos se estende até o próximo dia 29. Na lista de mais de 20 imunizantes estão os que protegem contra doenças como hepatites A e B, poliomielite, febre amarela e HPV. Na cidade do Rio de Janeiro, foi grande a movimentação ao longo de todo o sábado nos postos de saúde que aplicaram mais de 61 mil doses de vacinas. E teve de tudo um pouco no esforço de chamar a atenção da população para a importância de proteger as crianças e adolescentes. Teve Zé Gotinha arriscando passinhos de dança e até o uso de megafone, avisando que era hora da vacina. Compareça à unidade de saúde para botar sua caderneta de vacina em dia. Até o final do mês, a campanha espera vacinar apenas na capital fluminense mais de 1.200.000 crianças e adolescentes. As vacinas continuam disponíveis nas unidades de atenção primária, como postos e clínicas da família, que funcionam das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de uma alimentação adequada e saudável. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Utilizados com moderação ao temperar e cozinhar alimentos in natura ou minimamente processados, esses ingredientes contribuem para tornar a alimentação mais saborosa sem torná-la nutricionalmente desbalanceada. Limite também o consumo de processados. Ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos, como conserva de legumes, compota de frutas, pães e queijos, altera de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos dos quais derivam. Podem ser consumidos, em pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culinárias ou parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Como Allan Kardec estudou o Espiritismo? Ao menos de modo mais patente, a partir do ano de 1848, desde Hydelsville, fenômenos aparentemente do outro mundo movimentaram Estados Unidos e Europa. 3 mulheres, as irmãs Catherine Fox, Leah Fox e Margaret Fox, chamaram a atenção do mundo. Em meados da década de 50 do século XIX, um influente educador, autor e tradutor francês, sob o pseudônimo de Allan Kardec, se notabilizou por se ocupar de fenômenos semelhantes aos que ocorriam com as irmãs Fox. Longe de ser para ele um trivial entretenimento, se tornou objeto de profundos estudos até surgir o que foi conceituado como ciência filosófico-espírita. Esse meticuloso pesquisador constatou que os fenômenos aconteciam em vários pontos do planeta Terra de modo simultâneo. No fundo, se descobriu que por trás dos fenômenos havia seres inteligentes, cujo objetivo era se comunicar. Eles denominaram a si mesmos como espíritos. Para manter o intercâmbio com os espíritos, se valiam de certas pessoas que eram usadas nas comunicações em razão de faculdades especiais. Elas foram chamadas médiums. Ao analisar as numerosas comunicações, percebeu-se uma variedade de informações individualmente incompletas, mas, ao observá-las no conjunto, havia complementaridade. Parecia que havia certa divisão de assuntos e temas. Kardec, então, passou a estudá-las, observar certos aspectos. Sabendo da manifestação simultânea dos espíritos por todo o globo terrestre, Kardec criou um jornal que ficou conhecido como Revista Espírita. Nela, passou a publicar todas as correspondências que recebiam, testando teorias, apresentando ensaios, artigos, relatos, opiniões, enfim, a transformou em uma tribuna livre. Para análise do conteúdo dessas mensagens, lançou mão de um método. Agrupava os fatos dispersos, verificava sua correlação, reunia os documentos diversos sobre os temas e assuntos, reunia também as instruções dos espíritos contidas nas comunicações que surgiam em diferentes pontos do planeta, agrupava por assuntos, fazia comparação e análise. Nada era aceito cegamente, como também eram afastadas as teorias e ideias preconcebidas, bem como aqueles que tinham os prejuízos de seita. Havia, portanto, uma disposição de Kardec para aceitar as evidências da verdade, mesmo contrárias às suas opiniões pessoais. Esse trabalho exigia critério.
era necessário avaliar, segundo o esclarecimento maior ou menor dos espíritos comunicantes, qual o grau de confiança, enfim, que poderiam receber. Para isso, Kardec diferenciava as ideias sistemáticas individuais isoladas daquelas que recebiam a sanção do ensinamento universal dos espíritos. Distinguia as utopias das ideias práticas, separava todas as informações dos espíritos que eram desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, fazia uso dos erros das informações trazidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, objetivando conhecer o estado do mundo invisível e formar um todo homogêneo. Uma vez que o ensino dos espíritos não foi dado de maneira completa em nenhuma parte, em razão de abarcarem grande quantidade de observações e assuntos diversos, requerendo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, era impossível que estivessem reunidas em um mesmo ponto. Tratava-se de um ensino coletivo e não individual. Segundo Kardec, os espíritos dividiram o trabalho e distribuíram os temas de estudo e observação. O conteúdo do ensino dos espíritos era transmitido parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. Surpreendentemente, cada lugar apresentava o complemento daquilo que era obtido em outra, e a partir daí, organizados e coordenados, obtinha-se o conjunto. Esse conjunto é o que constitui a doutrina espírita. Ao redor de Allan Kardec se formou, pelo curso natural das coisas e das circunstâncias, um centro de elaboração. Tudo passava por um meticuloso controle e, com exame minucioso, tudo era discutido. A lógica era rigorosa. Nada que ferisse a razão e ao bom senso era aceito de modo passivo ou absoluto. O essencial era manter tudo que não fosse sujeito a erros, contaminação ou mudança. O estudo e observação eram sérios, perseverantes e contínuos. Certamente, é possível afirmar que as verdades espíritas se constituem em revelações de ordem moral, cuja finalidade é o progresso da humanidade. Estamos longe de abarcar a dimensão do conteúdo da doutrina espírita. Do mesmo modo, estamos longe de divisar a importância e magnitude do trabalho realizado por Allan Kardec. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Hoje nós falaremos sobre o tema Falsos Cristos e Falsos Profetas. Esta advertência está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde Jesus nos fala das grandes tribulações. Para o nosso socorro, vamos nos lembrar daquilo que disse o filósofo romano Juvenal quando afirmou a relação entre mente sã e corpo são. Hoje, a Universidade Johns Hopkins apresenta estudos por meio da bioquímica, trazendo argumentos que podem tornar plausíveis ao nosso entendimento aquela afirmação milenar feita pelo filósofo romano Juvenal. O Espiritismo, por sua vez, vem também confirmar a relação de corpo e mente. Quando nós estabelecemos que o único patrimônio, o patrimônio do espírito, é aquele acervo intelectual que ele pode levar como bagagem através das suas viagens, levando em consideração a lei da reencarnação, nós também podemos compreender que as enfermidades terão uma relação muito grande com o uso e o abuso que fizermos de nosso corpo, nesta encarnação como nas passadas. Nós vamos relacionar as enfermidades como a resultante das transgressões das leis divinas. Podemos considerar estas transgressões, elas ocorrem tanto na vida atual quanto nas vidas passadas. Portanto, temos certeza que é remédio para as enfermidades a harmonia das nossas ações, atitudes saudáveis, fundadas sempre numa vida justa e correta. Assim, evitaremos males para esta e para a próxima vida. Para tornar mais simples a compreensão do que estamos afirmando,
Vamos trazer como exemplo um simples pensamento desejando o mal para alguém. Apenas isso atrairá consequências funestas, desagradáveis, terríveis para o organismo daquele ser que desejou o mal. Sabendo que o pensamento é uma forma criadora e emitido ao universo, o universo tende a reverberar, então volta para a gente, aquele retorno do pensamento se dará através de doenças, de males para esta ou para outras vidas. Em verdade, os sofrimentos que o espírito experimenta são sempre consequências da forma ou da maneira como ele viveu na Terra. Assim pensamos, fica mais fácil para você refletir que a ninguém na Terra é dado o poder de revogar um decreto divino. Para males físicos, Deus nos ofereceu a ciência. Para males da alma, Deus nos ofereceu a fé. Vale dizer que para possuir fé, você não depende de intermediários. Como afirma Jesus, quem cura é a fé. Em um texto ditado pelo Espírito Erasto, por intermédio do médium Senhor Dambel, na Sociedade Espírita de Paris, nós veremos que ali os espíritos superiores vão tratar os falsos cristos e falsos profetas. Mas a advertência maior está na frase em que ele faz uma conclusão dessa mensagem. Vergonha da humanidade. Encontrar pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples bastaria para abrir os olhos ao mais cego. Meus amigos, nós sabemos o quanto é difícil, triste e doloroso enfrentar as duras provas referente à própria saúde. Mas para que você viva melhor, conhecimento é uma verdade que liberta. Então, é melhor que você saiba de uma vez: nada acima de Deus. Ninguém entre você e Deus. Mediunidade de cura só pode ser exercida de 3 maneiras distintas: pelo gesto, pelo simples toque e pelo olhar. Não permita que ninguém faça você sofrer mais do que já está sofrendo. Não permita que ninguém cause dor ao seu corpo, ao seu organismo. Para isso, você tem a medicina da Terra. Tenha conhecimento, saiba, procure, se informe, não se deixe enganar. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Viver bem, viver melhor. É o que nós te desejamos. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão e comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.